Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui para gravar os meus comentários de 1 Coríntios, o capítulo é o 4. Então vamos lá. Eu quero começar já no primeiro versículo que fala assim, ó. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. E de um encarregado, espera-se que seja fiel. Então, se eu preciso explicar sobre os mistérios de Deus, eu preciso conhecer esses mistérios de Deus. Eu preciso saber aonde eles estão. E o Senhor, a palavra do Senhor fala que ele tem prazer em esconder, mas tem mais prazer ainda quando nós achamos esses mistérios. Amém? Então, que nós sejamos assim, esses descobridores. Como que a gente acha, né? Descobre um tesouro, descobre os mistérios? Buscando, né? Acho que todos aqui já assistiram aqueles filmes de tesouros perdidos, né? Como que eles encontraram esses tesouros? Procurando, buscando. E é isso que nós estamos fazendo, né? Nós estamos lendo as escrituras, nós estamos buscando, perguntando ao Espírito Santo. Espírito Santo, o que tu quer me dizer com isso, né? Por que está escrito dessa forma aqui? Fala comigo, né? Então, o Espírito Santo tem prazer em revelar, né? Então, vamos para frente. No verso 3, ele fala assim, 3 e 4. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado, por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. Esses versos nos mostram como Paulo ele não se importava com a sua reputação. Ele não estava nem aí para a sua reputação, né? E quantas vezes, né, nós começamos a frase dizendo como eu acho, eu não sou suficiente, ou eu sim, eu é que sei, né? E aqui Paulo nos mostra bem simples, de uma forma bem simples e forte, dizendo que ele não tá nem aí para a reputação dele. E um pouquinho mais para frente ele fala assim, lá no 16 ele fala: "Portanto, eu suplico-lhes que sejam meus imitadores". Então, para nós imitarmos Paulo, nós também precisamos imitar essa característica dele, né? De não estar se importando com a nossa reputação. Antes, se importar com o que Deus diz sobre nós. No finalzinho do verso 4 fala assim: "O Senhor é quem me avaliará e decidirá". Então, que nós deixemos essa avaliação, esse julgamento ao Senhor, que não cabe a nós, amém? Ao Senhor. Então, mais para frente, no 5, eu quero ler com vocês assim: "Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então, Deus dará a cada um a devida aprovação". Olha só, como nós temos esse mau costume de julgar as pessoas, né? De julgar principalmente aquele que é o ímpio, mas ele não conhece os segredos do Senhor, ele não conhece o Senhor. Essa palavra aqui, esse versículo está escrito para quem é separado, para quem já conhece, para quem. Então, somos nós que conhecemos ao Senhor, somos nós que conhecemos a verdade. Então, nós precisamos cuidar muito com o julgamento. Eu separei aqui o Provérbios 21, verso 2, que fala assim. Deixa eu encontrar aqui. Fala assim: "Ainda que as pessoas se considerem corretas, o Senhor examina o coração de cada uma". Então, olha só, para mim esse versículo, esse provérbio, ele testificou o verso 4 e o verso 5 também, né? Então, a gente precisa muito tomar cuidado com o julgamento, porque a gente precisa entender que a palavra de Deus é para nós, nós precisamos exercitá-la, nós precisamos conhecê-la para andar nela, né? Então, um pouquinho mais para frente, no verso 6, fala assim: "Irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa de outro".
Eu confesso para vocês que quando eu li esse verso, eu não entendi. Eu reli, eu li de novo, eu escutei, eu li. Fui em outra tradução, li em outra tradução para ver se clareava mais as minhas ideias. Eu tive que ler ele algumas vezes. E o que o Espírito Santo conversou comigo, né, falou para mim a respeito dele é o seguinte: que a gente deve andar na luz, à luz das Escrituras. A gente deve viver o que está escrito. A gente não pode negociar a verdade que está escrita aqui. Não pode nem se desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas andar conforme ela está falando, conforme ela foi escrita e decretada para nós, porque ela é a verdade. Ela não se contradiz, ela não mente, como nós já sabemos, né? Então, dessa forma, né, vivendo o que as ensinam, então a gente vai conseguir desenvolver dentro de nós, fortalecer dentro de nós o fruto do Espírito Santo, né, que habita dentro de nós. A gente vai conseguir desenvolver a humildade, vai conseguir desenvolver a nossa compaixão, vai conseguir desenvolver dentro de nós o nosso caráter, endireitar o nosso caráter. Então, é muito importante que a gente viva, que a gente entenda, leia, medite, viva, pratique o que nós estamos lendo. Amém? Então, vamos para frente. No verso 7, eu quero ler com vocês também, que fala assim: o que vocês têm que não foi Deus que lhes deu? E se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva? Então, olha só, esse verso é muito forte, ele fala muito conosco, porque quando nós entendemos que tudo vem de Deus, quando a gente conseguir tirar daquela prateleira do conhecimento e conseguir colocar, né, que seja absorvido pelo nosso espírito, a gente conseguir entender que realmente tudo vem de Deus, a gente consegue ser grato por tudo que temos. Porque lá eu separei Lamentações 3, fala assim para nós, ó, 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aleluia, né? Glória a Deus por isso. Obrigada, Jesus. Obrigada pela misericórdia, que ela dura e ela se renova a toda manhã para minha vida, né? Para a vida de cada uma de nós, né? Então, vamos para frente. No verso 8, eu quero ler também com vocês que falam assim: vocês consideram que já tem tudo de que precisam. Então, olha só como é perigoso para o crente andar independentemente. Porque uma hora ele está sujeito à iniquidade, ou hora ele está sujeito a abrir brecha para o inimigo. Os dois são terríveis. Mas sempre quando eu penso em desobediência ao Senhor, eu me lembro de Jonas. Que Jonas, ele desobedeceu ao Senhor. E ele sofreu as consequências por sua desobediência, né? Então, a gente precisa cuidar muito com essa independência, por achar que nós conseguimos tudo sozinho, tudo que nós conseguimos, tudo que nós temos foi conseguido tudo sozinho, porque não. Foi o Senhor que nos deu, foi o Senhor que nos concedeu essa dádiva, e realmente elas são dádivas, né? Então, a gente precisa sempre cuidar disso. Eu sempre lembro de Jonas. Tem tantas outras, né? Tem muitas outras, mas eu sempre me lembro de Jonas, que fala. Do verso 9 até o verso 10, mais ou menos, Paulo fala como é ser um apóstolo, né? Como é servir a Cristo. No 10 ele fala assim, que a nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos. E realmente, muitas vezes a gente parece louco por confiar no Senhor, né? Por confiar nesse Deus invisível. Mas, olha só, ele fala isso também porque os coríntios, eles eram muito soberbos. E eles achavam que os seus dons estavam acima de todos os outros. Eles estavam se achando mais importante do que os outros. E, na realidade, como ele colocou, nós somos simples servos de Cristo. E a gente deve colocar Cristo em primeiro lugar, não as nossas vontades ou as nossas necessidades, né? Então, eu vejo muito, né, assim como os coríntios, como a semelhança tem conosco hoje. Quantas vezes a gente pode se achar diferente, né, santo, por ser santo? Quantas vezes nós podemos nos achar diferente e julgar o outro, né, ou menosprezar o outro? Isso não é correto, porque Paulo ele mesmo fala
Por vezes me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, espetáculo para o mundo inteiro, tanto para as pessoas como para os anjos. E eu fico pensando, né? Será que eu estou preparada para isso? Né? Então, como é importante a gente entender que nós somos simples servos de Cristo. Amém? Então, um pouquinho para frente, no 20, ele fala assim: Pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder do Espírito Santo. E esse poder do Espírito Santo, para eu conseguir manifestar, eu preciso deixar o controle nas mãos do Espírito Santo. Então, olha só, né? Isso é muito sério e muito importante, muito difícil às vezes, né? Então, para finalizar, eu quero ler o verso 1 com vocês, mas trocando, né? Como nós temos feito lá, trocando e colocando, eu vou colocar o meu nome como exemplo, mas vocês podem colocar o nome de vocês, colocar o nome da pessoa que vocês quiserem. Então, portanto, a Sara deve ser considerada simples serva de Cristo, encarregada de explicar os mistérios de Deus. Amém? Então, né, são os meus comentários de hoje. Esse capítulo foi muito espetacular. Espero que vocês consigam entender, que eu tenha ajudado vocês a entender aí essa leitura. E um beijo e até o próximo, tá bom?